Olá, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Vamos continuar os nossos estudos aqui nos arcanos maiores do tarô. Gosto de lembrar que a essa altura, vocês aí que já estão há algum tempo se dedicando ao tarô, pode começar a sentir uma necessidade de criar um espaçamento maior na sua conexão com as cartas. Isso é muito comum, aliás, esse é um tema muito discutido sempre nos cursos de formação que eu dava antigamente, porque as pessoas acreditam que é como se fosse um sinal de que o estudo oracular não é para elas, que as cartas, o tarô, ou seja lá qualquer outro oráculo que ela escolhe estudar, é como se ele estivesse avisando que é um período de recuo, de espaçamento, e muitas vezes as pessoas entendem aquilo como uma negativa no prosseguimento dos estudos. Gente, isso não poderia ser mais falso. Essa sensação não tem que ser encarada dessa maneira, não. Os estudos oraculares, eles estão envolvidos com uma série de processos internos que envolvem maturação, ciclos. Aliás, a gente vai em breve falar sobre isso, porque inclusive é uma das etapas do tarô. É uma das etapas dos 22 arcanos maiores a gente entender, se aprofundar e compreender os ciclos de um lugar muito menos rigoroso nesse sentido, sabe? Quando a gente está se dedicando ao estudo de uma arte tão refinada e profundamente sintonizada com o nosso universo interno, com o universo mais sutil, com o universo mais abstrato, é natural a gente começar a reparar que assim como a praia, por exemplo, né, tem as ondas que chegam, cobrem a areia, trazem toda aquela série de informações lá do fundo do mar, tem uma hora que aquela onda se recolhe para a gente poder estudar o que ficou na praia, o que ficou ali, que foi trazido nesse movimento mais profundo. O estudo oracular e do tarô tem muito a ver com esses processos, e de tempos em tempos a gente vai sentir a necessidade de se afastar um pouco dos estudos mais aprofundados. Isso não significa que a gente não vai voltar a ter vontade de estudar, que a gente não vai voltar a se conectar com as cartas, e mais do que isso, que a nossa conexão vai acontecer de um lugar diferente. Se impor um ritmo de estudo muito forte, quando a gente está falando de uma arte tão profunda quanto o estudo do tarô, pode colocar todo o processo de aprendizado conectado somente com o campo cognitivo e mental, que não é errado. Você pode prosseguir então seus estudos nesse sentido, mas a minha dica é que você permita que os ciclos te mostrem aquilo que você pode inclusive estudar paralelamente ao tarô, que vai te ajudar nesse ciclo interno de aprendizado, porque as cartas, gente, elas não conversam somente com a interpretação, com as aberturas, com os esquemas e métodos de leitura. Existe muito mais acontecendo enquanto a gente está se aprofundando nos arcanos. E é importante lembrar isso, porque muita gente acha que por conta dessa sensação, dessa necessidade do afastamento, ela não tem nada a ver com os oráculos, e isso não é muitas vezes verdade. Pode passar um tempo mais longo, um tempo mais curto, mas a gente tem que começar a entender que os ciclos, eles têm uma sabedoria dentro deles. E falando em ciclo, a gente hoje vai conversar sobre um ponto da nossa jornada em que a gente para, em que a gente recua, em que a gente procura refúgio e repouso em campos que não são comuns, que não são abertos ao público, vamos dizer assim, né? A gente está falando aqui da carta do eremita, o ermitão, uma carta que tem aqui dentro da jornada do tarô uma lembrança muito importante, que todos nós vamos precisar desse movimento de encontrar dentro da gente a guiança, o movimento e as respostas do movimento que se apresentam para a gente em cada circunstância da nossa vida. Dentro da tradição do tarô, a carta do ermitão, do eremita, fala muito sobre buscar refúgio em algo que te traz luz, né? Tanto que ele aparece com uma lanterna na mão em grande parte das artes que a gente vê por aí. Ele vem nos lembrar que existem mentores, filosofias, tradições, cultos, formas de visualizar o mundo
inclusive, né, a gente buscar na parte mais filosófica, metafísica. Existem muitos estudos e pessoas que gastaram a vida nesse processo, caminhando nessa direção. Mas tudo isso aqui na carta do ermitão vem conversar com o encontro dessa sabedoria, dessas filosofias, dessas práticas, dessas devoções todas que a gente pode carregar ao longo da vida para dentro. É para a gente utilizar tudo aquilo que a gente recolheu de informação no mundo, tudo aquilo que a gente capturou, inclusive até no nível mesmo lógico, racional, todo o conhecimento que a gente adquiriu, e começar a utilizá-lo dentro da nossa vida, com a gente, para a gente, da nossa forma, encontrar dentro da nossa história um sentido para tudo aquilo que a gente está, de alguma maneira, aprendendo no mundo lá fora. A minha conexão com essa carta é muito profunda, porque ela faz parte de toda uma egrégora que trabalha há muito tempo comigo, sabe? Ela tem uma mistura, uma troca com a minha energia muito profunda. Eu sinto esse arquétipo do ermitão existindo através da minha jornada de uma forma muito natural. Mas eu sei que para algumas pessoas isso não é assim que acontece, não é dessa maneira. O arquétipo do ermitão, ele pode se manifestar na vida da pessoa como um lugar muito incômodo, muito desconfortável, em que as pessoas não querem ficar muito tempo ali, elas querem escapar, elas querem sair correndo dessa estação do ermitão. Elas não querem permanecer isoladas, muitas vezes com a sensação de não pertencimento, do desamparo que a solitude pode muitas vezes nos dar a impressão que nós estamos, né? Mas existe também um incômodo com relação à não distração. A carta do ermitão tem essa palavra-chave que eu utilizo muito nos meus trabalhos, que é essa ideia de que a gente não tem mais tempo para ficar se distraindo. Quando o ermitão aparece num jogo, ele está convidando a gente para fazer um mergulho mais profundo, deixar os ruídos, as conexões e orientações energéticas que confundem a gente um pouco lá fora, para a gente se voltar para esse lugar. E para algumas pessoas justamente isso gera esse incômodo, gera essa perturbação. A pessoa não consegue se sentir repousando dentro desse arquétipo, nesse ponto da jornada. É sempre uma carta que pede para a gente investir em ferramentas e instrumentos que eu acho muito significativos na nossa jornada, como a meditação, como a contemplação dos fenômenos a partir de um olhar mais profundo, de um estudo mais orientado no sentido da gente buscar as respostas nesse centro de força que nós carregamos, né? Essa lanterna que o ermitão carrega, que para muitas pessoas pode estar relacionado com o conhecimento, com as informações, até mesmo com a ciência em algumas leituras dessa carta, ela vai conversar diretamente com a gente, e eu percebo isso no trabalho com o ermitão constante, sobre a integração de muitas perspectivas diferentes para a gente cada vez mais expandir a força da nossa consciência que nos ajuda a encontrar para tudo isso que a gente absorve no mundo, e não só um ponto ou outro, mas para tudo um lugar de integração, que é esse centro energético poderosíssimo que a gente carrega e que está constantemente tentando conversar com a gente. O ermitão é uma carta que nos faz recordar da importância da gente ter refúgio nesse centro interno que conversa diretamente com a fonte divina. Cada um vai encontrar sua forma, seu jeito, seu momento, se tiver que encontrar. Mas sempre que o ermitão aparece num jogo, a gente sabe que é o momento da gente dispensar um pouco as distrações do mundo, as movimentações, os fenômenos externos, se voltar um pouco mais para aquilo que a gente carrega dentro da gente, que vai conversar, integrar, costurar, misturar tudo isso que a gente adquiriu ao longo do tempo, inclusive as nossas experiências, tá? O ermitão não deixa de trazer pra gente também essa lembrança que nesse grande caldeirão onde a gente vai cozinhar todos esses aprendizados, a nossa experiência também precisa de alguma forma contar. Essa arte aqui específica que eu tenho, ela não carrega um animal, mas às vezes o ermitão aparece junto com algum animal
silvestre, selvagem, com algum animal que representa a nossa força interna, que está conectada com a grande mãe terra, com o inconsciente, com o instintivo, com o anímico. Essa presença ela é muito marcante no ermitão, porque para algumas pessoas esse movimento para dentro vai diretamente jogar a pessoa de frente para todo o potencial interno que ela carrega, que está sendo de alguma forma deixado de lado para que o campo mental se transforme no foco da vida. Quando a gente recebe a visita do ermitão, a gente sabe que o silêncio, o refúgio e o repouso vão ser os nossos companheiros nessa solitude, onde a gente vai encontrar essa conversa íntima muito intensa com os nossos centros energéticos, instintivos, intuitivos e também, obviamente, o oracular, que tende a se manifestar com uma força muito grande quando o ermitão aparece. É sempre uma visita muito desejada, mas que para algumas pessoas, como eu disse, pode trazer esse incômodo da solidão, dos momentos de distanciamento e de desconexão, tudo aquilo que a mente faz a gente acreditar que é o lugar ideal para a gente estar e a melhor posição para a gente atravessar a nossa vida. O ermitão nos lembra que pode não ser assim. Existe um convite constante do nosso mundo interno para a gente residir nesse lugar cheio de vida, de possibilidades e de existências, inclusive, para a gente poder desfrutar. E é isso, meus queridos. Eu espero que os estudos de vocês aí ganhem toda essa potência do arcano do ermitão. Excelente trabalho interno e pessoal para vocês e até a próxima aula. Namastê!